Mais uma policial foi atacada por criminosos no litoral paulista e o GSI adulterou documentos de 8 de janeiro. Vou explicar para você no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Vocês devem se recordar, se você não se recorda, eu vou refrescar sua memória. O PT, o PSOL, toda a base do Lula eram contra a CPMI de 8 de janeiro. Bradaram a plenos pulmões que aquela invasão era antidemocrática, capitaneada por Jair Bolsonaro. Queriam dar um golpe, foi o novo Capitólio. Só que ocultaram que foi eles que se beneficiaram de tudo isso. E mais do que isso, agiram de forma ardilosa, de forma dolosa para que aqueles atos acontecessem. Tudo isso começa a vir à tona com a CPI. E isso acontece justamente no meio dos depoimentos. O ex-diretor da ABIN admitiu durante a CPI que Gonçalves Dias, que era o GSI, o tal do sombra do Lula, aquele carecão grandão, ele pediu especificamente para que fosse modificado um documento. Dá uma olhada no vídeo. A minha pergunta para o senhor é clara. O senhor adulterou o relatório da ABIN sobre os alertas que foi enviado para cá, para o Congresso Nacional? Não, eu não adulterei. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela ABIN a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Certo? Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens, que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Vamos aos fatos. O primeiro fato, o diretor ele enviou mensagem diretamente para o Gonçalves Dias apontando o risco dos atos. O sombra do Lula, o ministro do GSI, não fez absolutamente nada. E aí o ministro do GSI agiu, usando do poder dele para pedir diretamente que o diretor retirasse o nome dele do documento, ou seja, para isentá-lo de culpa e, de certo modo, isentar o Lula da responsabilidade daqueles atos. Há uma cadeia de fatos extremamente elencada que aponta a responsabilidade dolosa do Gonçalves Dias na leniência com os atos e depois agindo de forma dolosa novamente, em abuso de autoridade, em excesso de poder para, em benefício próprio, adulterar documento público para assim então beneficiar o presidente Lula. Veja o arcabouço dos fatos. É evidente a má-fé. É evidente que eles agiram em conluio para se beneficiar disso. E fica evidente a responsabilidade do ministro Gonçalves Dias. E, mais uma vez, o direcionamento para isentar a imagem de Lula. É sempre assim. As pessoas ao redor dele assumem a culpa de seus atos. Resumido, o GSI adulterou o primeiro relatório enviado ao Congresso. E o ministro Flávio Dino continua negando imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. O que aconteceu no Ministério da Justiça e o que o Flávio Dino está tentando esconder? Fica a pergunta para você. Sinta-se à vontade para responder aqui embaixo. E a tensão entre os criminosos, os bandidos do litoral paulista, do Guarujá e a polícia militar aumenta ainda mais. Agora, criminosos armados com fuzis atacaram 2 policiais em Santos. A soldado Najara Gomes Ferreira foi baleada pelas costas. Está hospitalizada. Esses bandidos atiraram em uma mulher, atiraram em uma policial. Só que eu não vejo a esquerda, as militantes feministas, revoltadas porque essa quadrilha, esse bando de criminosos, alvejou uma mulher. Quase levou ela a óbito, assim como aconteceu com o soldado Reis. Não. Aí, quando são os bandidos de estimação da esquerda, o que eles fazem? Defendem os criminosos. É isso que acontece dia após dia. É Érica Hilton, é a bancada do PSOL, defendendo essa gente. Defendendo esses bandidos que têm o sangue escorrendo nas próprias mãos. E sujam, ou melhor, comungam do sangue escorrendo nas mãos dos bandidos. Porque quem defende esse tipo de criminoso, assim como o bandido, puxa o gatilho. Puxa o gatilho junto com o bandido quando ele vem alvejar um policial. Quem está defendendo criminoso, está puxando o gatilho junto com eles. E aí nós vemos a cara de pau dessa gente. Dá uma olhada nesse sujeito. Fez rap debochando do óbito do soldado Reis. Ameaçou a rota, disse que queria trocar tiro com ela. Dá uma olhada no vídeo.
Se é poloria eu vou mandar, mando aí. Eu troco tiro, carba, rap, é sem medo de morrer. Aqui é o P2 e eu sou do crime organizado. Pode descer lá, rota. Na capital de São Paulo, os menores cheios de ódio. Com a 9 na cintura, eu tava no horário. Do nada vira viatura, trocaria do caralho. Eu vou contar pra vocês, mandando um montão. Balinha mudou de vez, um ficou fudido. E o que deitou foi o rei. Pois é, o sonho dele foi realizado. Trocou tiro com a rota, foi alvejado. Agora vai fazer rap no colo do capeta, que é o lugar que essa gente tem que estar. Aí a gente vê aí a militância dos direitos humanos reclamando, a polícia agiu com excesso. Dá uma olhada nesse fuzil aqui do lado. Você quer o quê? Que dá um abraço nesse sujeito, joga flor, canta Imagine? É óbvio que tem que receber criminoso a bala. O policial, a partir da hora que ele chega no pé do morro, ele é recebido a tiro de fuzil, ele é recebido a bala. Quer que retribua como? Aí nós vemos essas leis estúpidas que foram criadas, que tem que esperar o policial primeiro ser alvejado para depois retribuir o tiro. Se a gente vivesse num país sério, o sujeito sacou a arma para o policial tem o pleno direito de alvejá-lo. Uma pessoa de bem não tira a arma para o policial. Se o sujeito pegou numa arma perto do policial, o policial tem o direito, melhor, tem o dever funcional de alvejar o sujeito. É melhor, volto a dizer, a mãe do vagabundo chorar do que a mãe do policial. Chega dessa subversão de valores que nós vemos no país. É dia após dia esse tipo de notícia. Ao invés dessa bandidagem que está no pé dos morros no Guarujá se acuar com a presença da rota, foram para trocação. Já são 13 o número de vagabundos que contraíram óbito por conta disso. Que aumente o número. Se matou, foi pouco. O sujeito tá trocando tiro com o policial, ele não tá querendo dar uma salva de tiros de alerta, ele tá querendo matar o policial. O policial não está fazendo nada além de se defender e defender a vida das famílias honestas que residem naquele local. É lamentável. E aí nós vemos a imprensa tendo que engolir. Dá uma olhada nessa imagem tosca da Rede Globo. O repórter da Globo querendo debochar do governador Tarcísio que defende as forças policiais. Nós não vamos deixar passar impune a agressão a policial. Não é possível que o bandido, que o crime possa agredir um policial e sair impunemente. Então, nós vamos investigar. Deixa mais um pouquinho, só um pouquinho. Nós vamos apresentar a justiça, nós vamos levar ao banco dos réus. Foi isso exatamente que foi feito nesse fim de semana. Então, eu estou extremamente satisfeito com a ação da polícia, extremamente triste com o que aconteceu, porque nada vai trazer o pai de família de volta. Nada vai trazer um pai de volta para aquele filho pequeno que perdeu, que não vai ter mais o convívio, né, com seu pai dentro de casa. Nada vai trazer o marido de volta. Para quem teve no enterro do policial Reis, sabe do que eu estou falando. É contra isso que nós estamos lidando agora. É contra a bandidagem e a imprensa que defende bandido. E o ministro Silvio Almeida e o Flávio Dino que defendem essa corja. O estado de São Paulo hoje está em guerra com o crime. Essa guerra não é só das forças policiais, não. Essa guerra é do governo do estado de São Paulo, é do capitão Derrite, é do governador Tarcísio, é de toda a população honesta que está cansada de ser achacada, de ser roubada, ser feita de refém por bandido. É contra eles que nós temos que lutar. E essa luta começa emprestando o nosso apoio às forças policiais, à rota, ao governador Tarcísio de Freitas, ao capitão Derrite. E é isso que todo cidadão honesto tem que fazer neste exato momento. Porque essa guerra, além de ser nas trincheiras onde as forças policiais estão lutando, é uma guerra midiática, é uma guerra de narrativa. E nós temos que controlar a narrativa para demonstrar a todos eles que a esquerda não é guardiã das virtudes, que a esquerda não é detentora da verdade e que aqui em São Paulo, criminoso não vai se criar. E sabe o que não se cria também? A liberdade de mercado no governo Lula. E começou a taxação da Shein. Eu gravei falando isso para vocês. E os preços vão aumentar. As empresas nesse momento podem optar a aderir ao programa Remessa Conforme. Eu vou explicar para você o que é. Quem aceitar aderir ao programa vai pagar 18% de imposto. Quem não aceitar vai pagar entre 18% e 60% de imposto. Ou seja, ou você vai aderir ou você vai ser triplamente tributado. E sabe o que é mais engraçado? Os produtos com menos de $50 vão pagar a taxa. É a pressão da Luiza Trajano, da Magalu, jogando na tua conta. Inclusive fica a sugestão, boicote o Magalu nesse exato momento, porque você vai pagar imposto na Shein por conta da dona do Magazine Luiza. Se você tem ação do Magalu, venda a ação. É hora de boicotar essa empresa que quer tributar todo o país e esse governo covarde joga a tributação nas tuas costas. E o pior de tudo, cria-se uma nova burocracia para monitorar os pacotes. Você já experimentou, por exemplo, comprar suplemento dos Estados Unidos? Aquelas pessoas que fazem remessa? Pois é, fica parado nos correios, de repente some o pacote. É mais ou menos isso que vai acontecer com a Shein. Infelizmente, a liberdade acabou.
faz o L. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.